eu sou Itamar Vieira Júnior e estou na Casa Folha. Eu comecei a escrever muito cedo. Depois que eu fui alfabetizado, eu tive contato com as minhas primeiras leituras, livros infanto-juvenis, e já naquele momento a palavra, as histórias exerciam um poder, um fascínio muito grande sobre mim. Depois da leitura de cada livro, eu queria, e os livros eram finitos, porque não tinha muito livro em casa, não tinham muitos livros em casa, eu queria reproduzir essa experiência que a leitura me proporcionava, e eu só podia reproduzir escrevendo. Então eu comecei a escrever muito cedo, com 7, 8 anos, e continuei escrevendo ao longo da vida sem nenhum compromisso. Se naquele momento me perguntassem o que é que eu queria ser, e se eu soubesse que ser escritor era uma profissão, eu teria dito que eu seria escritor. Mas como no meu meio não existiam escritores, né? Eu venho de uma família de classe operária, não havia escritores, então eu fui desestimulado, por incrível que pareça, naquele momento, a continuar a escrever. E por isso eu segui um outro caminho na vida. Eu me formei em geografia, sou professor de geografia, fui trabalhar no serviço público depois, mas a literatura continuou comigo como essa vocação que, por mais que eu quisesse, não me abandonava, porque eu continuava a ler, continuava a escrever, até que um dia eu descobri que era possível conciliar essa vocação, essa atividade da escrita, com outras atividades que eu fazia. Eu fui professor, eu trabalhei no serviço público por quase 20 anos, e nas horas vagas, ao longo da semana, nas férias, nos feriados, esse tempo livre que eu tinha, eu reservava para essa experiência que para mim é uma experiência única, que é a experiência da escrita, é a experiência de trabalho na qual eu me realizava e me realizo. Algo importante para o escritor é descobrir o seu próprio método, a sua rotina. E eu tive contato com essa rotina do escritor, acho que para mim foi importante saber da rotina de outros escritores. Então foi lendo entrevistas, biografias, eu descobri um pouco da rotina desses escritores para entender a minha própria e construir a minha própria. Durante um tempo, enquanto eu trabalhei no serviço público, para mim só era possível escrever à noite. Então, eu trabalhava pela manhã e pela tarde, era uma carga horária extensa, semanal, de 40 horas, e somente à noite e nos finais de semana eu conseguia escrever. Então, eu dedicava ali 2, 3 horas por dia para cada projeto de escrita, né? Eu recordo que, enquanto eu escrevia Torto Arado, foi logo depois que eu terminei o meu doutorado, e eu estava ali procurando alguma coisa que me trouxesse esse sentido de renovação que os estudos, que a arte é capaz de nos trazer. E como eu tinha concluído a tese, ficou aquele vazio grande. Eu disse, agora é hora de colocar em prática outros projetos de escrita, porque eu já tinha escrito 2 livros de contos antes e publicado esses livros. Então eu comecei a escrever Torto Arado logo após entregar minha tese de doutorado, defender minha tese de doutorado. Qual era a rotina enquanto eu escrevia Torto Arado? Eu trabalhava pela manhã e pela tarde, né? A gente não pode se dar o luxo de não trabalhar. Nos primeiros anos, enquanto a gente ainda não se firmou como escritor, e reservava o tempo livre, os feriados, os finais de semana, os períodos de férias, para me dedicar ao projeto de escrita. E foi assim que eu escrevi Torto Arado. Eu chegava em casa, fazia uma refeição breve,
e ficava num lugar absolutamente silencioso, sem nenhum tipo de ruído que me distraísse, longe de telefone, longe de televisão, longe de internet, porque eu precisava daquele tempo para simplesmente dar vez à minha imaginação e escrever. É muito importante, quando a gente escreve, se dedicar a criar essa rotina para o nosso projeto. E eu acho que uma narrativa, seja ela curta ou longa, ela precisa dessa constância. Ou seja, é preciso que isso aconteça todos os dias. Temos uma meta, quase sempre quando escrevemos temos uma meta, mas nem sempre essa meta vai ser cumprida. Isso não há nenhum problema com isso. A gente tem que simplesmente sentar e entender que tem dias que vamos escrever 2, 3, 4 laudas, outros dias vamos escrever apenas um parágrafo, mas isso é importante para que até a narrativa ela possa evoluir no momento posterior. Tem dias que a gente vai sentar e vai escrever apenas uma frase, mas o importante é a constância, porque é essa constância que cria essa linha de raciocínio, de criação, que só vai chegar ao fim quando você concluir esse projeto. Depois do livro escrito, chega a hora de saber o que fazer. Vai deixar na gaveta, vai levar esse livro para os leitores. Essa é uma decisão pessoal, mas eu acredito que se você escreve, no fundo escrevemos para nos comunicar e a gente quer encontrar o leitor, né? Esse outro autor, coautor, como eu costumo chamar, que faz movimentar essa engrenagem que é a literatura. Eu imagino que o que me leva a escrever é saber que haverá leitores do outro lado para poder fazer essa história reviver todas as vezes que ela será lida. Eu queria publicar as histórias que eu escrevia e meu primeiro livro publicado foi um livro de contos chamado Dias. Quando eu terminei esse livro de contos, ele ficou muito tempo guardado, eu não sabia o que fazer, eu não cheguei a contactar nenhuma editora, não tinha ainda nenhuma experiência nesse campo, né? No campo editorial, no campo da literatura. E eu, um dia, passando por uma avenida movimentada de Salvador, eu descobri uma chamada para originais de um concurso literário que já existia há algum tempo para revelar novas vozes literárias. E eu resolvi enviar. Eu fui muito encorajado porque esse concurso, para concorrer a ele, precisávamos escolher um pseudônimo. Eu escolhi um pseudônimo, encaminhei e pensei da seguinte maneira: se a história for boa, agradar o júri, ele pode vencer. E se não for, ninguém vai saber quem escreveu. Então foi uma maneira muito, muito razoável de apresentar aquilo que eu escrevia, porque eu não me sentia ainda confortável, não tinha leitores. E para minha surpresa, o livro foi escolhido e o prêmio era a edição do livro, uma noite de autógrafos, e foi assim que eu comecei na literatura. Meu segundo livro foi um livro de contos, A Oração do Carrasco. Esse livro eu também escrevi, não tinha nenhuma editora, procurei a primeira editora para saber se eles queriam publicar e eles disseram que naquele momento não podia. Eu deixei o livro guardado e quando surgiu um edital da Secretaria de Cultura do Estado e tinha lá um eixo literatura, eu apresentei o livro, apresentei o projeto e consegui custear a edição do livro por uma pequena editora na Bahia. Mas aí veio uma surpresa, porque como eu tinha esses exemplares, eu comecei a distribuir, encaminhar para algumas pessoas e esse livro me trouxe alegrias porque foi a minha primeira indicação ao prêmio Jabuti, já nesse momento.
Depois veio o Torto Arado, da mesma maneira. Procurei as editoras com quem eu já me relacionava e eles disseram que não podiam, naquele momento, incluir novas publicações em seu cronograma e só me restava, mais uma vez, buscar os recursos dos concursos e dos prêmios literários abertos para obras originais que ainda não foram publicadas. Foi assim que eu, por acaso, depois que eu escrevi Torto Arado, eu encaminhei para o edital de um prêmio dado por um grande grupo editorial português, que é chamado de Prêmio Leia. Bom, 6 meses depois que eu enviei, era da mesma forma, você escolhia um pseudônimo, eu tive a alegria de receber o contato de que o livro tinha sido contemplado. Então, eu recebi já naquele momento um valor de adiantamento de royalties. O prêmio me deu uma projeção. Torto Arado foi publicado antes em Portugal, antes de ser publicado no Brasil. Só 6 meses depois foi publicado no Brasil. Os prêmios literários abriram, de alguma maneira, as portas para um autor que já escrevia e que era desconhecido e que provavelmente, se naquele momento mandasse esses originais para as grandes editoras que fazem os livros circularem no país, talvez não conseguisse de imediato uma resposta para aquilo que queria, para aquilo que desejava. Então eu acho que os concursos literários, os prêmios literários abertos para obras inéditas, é sempre um caminho interessante para fazer sua publicação sair da gaveta, ser editado, às vezes por uma pequena editora, às vezes por uma grande editora, e seu trabalho poder circular. É interessante também se houver possibilidade de encontrar um agente literário, porque os agentes literários já têm essa expertise, já têm esses laços, mantêm esses laços com as editoras e consegue fazer com que seu livro seja apreciado, seja avaliado e possa ser publicado sem precisar passar por concursos ou prêmios literários. Isso acontece com frequência. No Brasil, são poucos os agentes literários, né? Muitos, às vezes, não recebem novos clientes. Eu mesmo, no começo, tive alguma dificuldade. Mesmo com livros publicados, eu não tinha facilidade para chegar aos agentes. Os agentes literários, eles podem ser importantes porque eles cuidam do contrato, cuidam de toda essa parte burocrática, de direitos autorais. Às vezes o autor ele não tem essa consciência, ele ainda não ele não sabe lidar com esse tipo de contrato, com os trabalhos, né, que os contratos demandam. E o agente pode ser muito importante para lhe ajudar, fazendo ponte com as editoras, mas não só fazendo ponte com as editoras, fazendo toda a gestão dos direitos autorais que suas obras vão lhe garantir, desde os royalties até as renovações de contrato, percentual que se recebe, né, condições favoráveis para o autor continuar trabalhando e publicando. Eu só vim ter agente literário bem mais tarde, quando eu já tinha publicado meus 3 primeiros livros, né? Hoje eu tenho um agente literário que acolhe trabalho de grandes autores, e os agentes são importantes, inclusive para conseguir, não só para fazer a gestão do seu trabalho no país onde você está, né, onde você publica originalmente, mas também para conseguir editoras estrangeiras, traduções e fazer a gestão de adaptações para o audiovisual, adaptação teatral e tudo que advém, né, tudo que é derivado de uma obra literária. Mas a presença
de um agente literário não é fundamental para que você consiga publicar, consiga participar de premiações, consiga encontrar seus leitores. Tem escritores que continuam, passam o resto da vida fazendo eles próprios a gestão dos seus direitos autorais. Mas se houver uma oportunidade, um agente pode ser de grande valia para conseguir a publicação em editoras interessantes que façam o seu trabalho circular. Nesse curso eu vou compartilhar um pouco do meu processo criativo, como surgem as ideias para as histórias, como essas histórias podem ser trabalhadas, desenvolvidas. Vou falar um pouco sobre a criação de personagens, a construção da história, estruturação do seu trabalho, do seu projeto. Vou falar também como manter uma história atrativa para o leitor, como se dá o processo de revisão, se devemos ou não revisar antes ou depois. Enfim, vou compartilhar de uma maneira muito sincera tudo aquilo que eu penso e que eu pratico na literatura, na escrita. Espero que seja útil e interessante para você que tem um projeto na gaveta ou que está planejando escrever.